hoje em dia, a gente tem aprendizado de máquina, que a gente chama de machine learning, né? E você pode fazer ele de diversas formas. O machine learning ele pode ser dado da seguinte forma, como aprendizado supervisionado, por exemplo. O que é o aprendizado supervisionado? Se você for, por exemplo, ensinar para uma criança a diferença de um cachorro e de um gato. Né? A gente está ensinando, esse é o uau-uau, esse aqui é o miau. E a criança às vezes vai cometer erros, vai apontar, esse aqui é o uau-uau. Não, você fala, não, esse aí não é o uau-uau, esse aí é o miau. Então ela está identificando padrões. Uhum. Da mesma forma, modelos de inteligência artificial aprendem a reconhecer padrões. Então, se você fizer um aprendizado supervisionado, o que você está fazendo? Você está entregando para o modelo, né, quais são as etiquetas, ou seja, quais são as classificações das imagens ou dos contextos, né? Pode trabalhar com qualquer coisa. Geralmente é mais fácil pensar em imagem, né? Que é igual o ser humano aprende, a máquina também vai entender que tem padrões ali. Então o rabo tem que ser assim, então a orelha tem que ser assim, para ele ser considerado tal animal. Então, da mesma forma, quando você alimenta isso no modelo, ele vai ser capaz de receber novos inputs, né? Novas imagens, e fazer a predição daquilo, de se é uma imagem de um cachorro ou de um gato. Dei aqui um exemplo mais básico. E também pode ser feito de uma maneira que ela é muito útil, que é o aprendizado não supervisionado. Que é como se você falasse para alguém tentar identificar padrões, mas você não explicar quais são os padrões. Então, modelos de aprendizagem não supervisionado estão sendo utilizados, por exemplo, para a gente fazer predição de mercado, vamos supor, fazer predição de estoque. Quando que se gasta mais, por exemplo, numa sorveteria? A gente sabe que a sorveteria tem que se preparar quando está o calor. Isso. Então, quando faz sol, quando está época de calor, a sorveteria tem que produzir um estoque maior. E aí, se você fosse utilizar um modelo de aprendizado de máquina para definir padrões, você poderia descobrir coisas novas, totalmente novas que você não poderia imaginar. Por exemplo, toda vez que o São Paulo ganha, consome-se mais sorvete, vamos supor. Uhum. Ou toda vez que chove às 2 da tarde e depois esquenta, também consome mais sorvete. Coisas assim, abstratas que o ser humano não iria conseguir correlacionar, mas que o modelo de linguagem, como ele está testando todas as possibilidades, ele pode acabar encontrando uma coisa nova. Legal. Então, essa autoaprendizagem pode acontecer assim, o Guilherme. Então, se o modelo não foi treinado naquilo, ele vai tentar identificar os padrões. E aí, a partir dos padrões, ele consegue fazer previsão. Então isso aqui acontece por causa disso. De generalização, ele consegue fazer uma especificidade. Mas assim, se a gente fosse entrar nisso para LLM, aí seria um papo de... horas. Um papo de nerd mesmo, que a gente iria explicar como que funciona a geração de texto. Mas é basicamente aquela questão lá que eu te falei. Então, se o modelo ele sabe que você escreveu uma palavra, ele está prevendo o que você vai escrever na sequência. Você vai escrever depois. Por isso que em muitos modelos você pode configurar a temperatura. Você já viu isso, prof? Não. Você pode configurar a temperatura do modelo. Às vezes ela varia de 0 a 1 ou de 0 a 2. O que é essa temperatura? É o quanto que você quer que o modelo seja criativo na resposta. Então, se você colocar a temperatura no 0, ele vai ser literal. Ele vai prever que... Tipo uma pessoa que não tem condição de ver ironia, por Exatamente. exemplo. Então, ele vai... Se você quer um dado muito preciso, você faz isso. Você coloca ela mais baixo ali possível, que ele vai te entregar exatamente o que está lá. Ele não vai inventar uma outra coisa. E não vai alucinar. Não vai alucinar. É muito menos provável dele alucinar. Agora, se você quer uma ideia criativa, eu quero nomes para... nomes pro meu filho. Quero 50 sugestões de nome pro meu filho. Aí você coloca a temperatura lá no alto para ele sugerir um monte de coisa que às vezes nem existe, mas que você quer essa variedade. Ou então é alguma coisa criativa que você quer mesmo. Me dê sugestões sobre, sei lá, pedidos de casamento surpreendentes. Aí você põe a temperatura no máximo. E aí você trabalha com ele vai criar coisas super diferentes. Então, quando você põe a temperatura acima do 0, você está fazendo isso pro modelo. Você está falando assim, não me dá a primeira resposta, não. Dá a segunda, de vez em quando dá a primeira, de vez em quando dá a terceira. Entendi. Ele vai ampliando esse leque. Isso.